Amados, hoje iremos estudar o último parágrafo de João, do livro de João, tá? Que é o que resume os temas mais importantes do ministério do Senhor Jesus Cristo. Mas como de costume, como um bom batista, vamos passar rapidamente para o pano de fundo do livro de João. Depois a gente entra propriamente dito na pregação, tá bom? Livro de João, pano de fundo. Embora o nome do autor não apareça nos originais, um dos pais da igreja, chamado Irineu, que viveu no período 130 a 200 depois de Cristo, que era discípulo de Policarpo, que por sua vez, Policarpo era discípulo de João, escreveu, ele diz que o evangelho foi escrito pelo próprio punho de João, durante o tempo que ele viveu em Éfeso. E é interessante notar que nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, identificam o nome dele, de João, 20 vezes. Mateus, Marcos e Lucas fala muitas vezes no nome de João. Mas no Evangelho de João, o seu nome não é diretamente mencionado. Em vez disso, o autor prefere identificar-se como o discípulo a quem Jesus amava. O Evangelho de João foi escrito entre os anos 80 e 90 aproximadamente, 50 anos depois do autor ter testemunhado o ministério de Cristo. E o último parágrafo ao qual nós traremos a mensagem, João capítulo 12, esboça o resumo, os temas mais importantes do ministério do Senhor Jesus Cristo. E o que iremos observar, amados, é que Jesus foi encarregado pelo Pai de passar adiante o ensino que lhe fora entregue. Vou repetir. Jesus, o Cristo, fora encarregado pelo Pai de passar adiante o ensino que lhe fora dado. Em ações e em palavras, Jesus revelaria o Pai. É por isso que as respostas que as pessoas dão ao Evangelho não são dadas diretamente a Jesus, e sim ao Pai, que o comissionou. Alguém que é enviado sai de um remetente e vai para o destinatário. No caso, quem foi enviado? Jesus. Quem é o remetente? Deus. Quem é o destinatário? Nós. Com Jesus não foi diferente. Ele desceu do céu, enviado por Deus, com uma missão clara e específica. E é nisso que eu quero que vocês foquem hoje. Porque todo sermão tem que ter um propósito. E o propósito desse sermão é mostrar as credenciais de Jesus. O propósito desse sermão é mostrar a missão que foi entregue a ele. E o propósito desse sermão é tentar mostrar ou entender a atitude do homem, a atitude do ser humano em relação a essa missão. 3 propósitos. Como salvos, como crentes no Senhor Jesus, nós conhecemos as credenciais de Jesus? Nós estamos realmente firmados nessa verdade? Amados, precisamos pensar. E para atingirmos o propósito desse sermão, temos que analisar o texto,
a qual será exposto. E se tiver pequeno, amado, tem como aumentar? E do texto faremos 3 perguntas. Primeira pergunta: quais são essas credenciais? Qual é a missão? E qual é a nossa atitude? Vamos abrir nossas Bíblias, vamos ler. João 12, 44 a 40. João 12, 44 a 50 diz o seguinte: E Jesus clamou e disse: Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo. Porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu o mandamento sobre o que eu hei de dizer e sobre o que eu hei de falar. E sei que o meu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Senhor nosso Deus, nós suplicamos a Tua graça e a Tua misericórdia, para que possamos estudar esse texto, ó Pai, e retirar dele, ó Deus, propósitos, ó Pai, para que possamos retirar dele verdades, ó Pai, que possam estar cravadas em nossas vidas, ó Pai amado. Suplicamos a Tua bênção, a Tua misericórdia, o esclarecer do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, amém, Pai. Pode sentar, amados. Nós vamos fazer algumas perguntas, como eu falei. Algumas delas são muito básicas, mas precisamos fazer. A primeira pergunta que vamos tentar responder é: quais as credenciais do mensageiro de Deus? Primeiro, quem enviou? O versículo 44 diz o seguinte: E Jesus clamou e disse: Quem crê em mim, crê não em mim, mas... Muito bem, me ajudem. Quem crê em mim, não crê em mim, mas... O versículo 49a diz: Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas... Ele me deu... Quem enviou Jesus Cristo? Deus. Então é muito claro dentro do texto que Jesus veio cumprir uma missão. Isaías 61, eu acho que está aí, diz o seguinte: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, e a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Mas a palavra-chave para esse sermão é que enviou-me. Jesus Cristo foi anunciado pelos profetas como enviado de Deus e confirmado por Ele mesmo. Essa é a primeira pergunta fácil de se responder. Quem enviou Jesus? Deus. Mas, amados, alguém que é enviado precisa ter credenciais, precisa mostrar as suas credenciais.
Jonas, você tem a sua profissão. Vamos lá. Um policial. Para ele ser policial, ele tem que fazer um concurso, ele tem que fazer teste de psicotécnico para poder receber o seu distintivo, a sua credencial de policial. Um advogado. Para ele ser um advogado, ele tem que fazer toda uma faculdade, fazer uma prova de validação na OAB, para que ele possa receber a sua credencial de advogado. Para um médico, ele tem que fazer 5 anos de faculdade, mas depois um internato, depois de 7 ou 8 anos, ele vai receber um CRM para poder medicar. É normal. Jesus Cristo veio à Terra reivindicando um cargo. Dá trabalho para o Bruninho. Jesus Cristo veio à Terra reivindicando um cargo. Qual era o cargo? Amados, Jesus veio à Terra, reivindicou um cargo. Qual foi o cargo que Jesus reivindicou? O Messias. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele reivindicou ser o Messias de Israel. Jesus reivindicou ser Yeshua HaMashiach. Vocês entendem isso? Nós estamos aqui hoje, depois de 2000 anos praticamente, sentados numa cadeira, ouvindo falar de um homem que reivindicou alguma coisa lá atrás. Eu sou o Messias. Eu sou o Messias. Esse foi o pleiteio de Jesus Cristo. É por isso que nós estamos sentados aqui hoje. Agora, amados, ele tinha credencial para isso? Porque milhares de pessoas, todos os domingos, saem de suas casas para ouvir, para louvar, para engrandecer o nome de Jesus? Porque milhares de pastores perdem horas e horas preparando sermões, programações, em torno de um nome chamado Jesus, e suas ovelhas, a grande maioria delas, não conhecem as suas credenciais. A primeira credencial está no versículo 45. Observem, amados. Jesus disse: quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Observe foi que Isaías disse, Isaías 9,6 disse o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e um principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Nós sabemos muito bem de quem Isaías estava falando. De quem era? De Jesus. Colossenses 1,15 diz o seguinte: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. 1 João 5,20 diz: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E finalizando, amados, João 10,30 diz: eu e o Pai somos um. Amados, Jesus tem a essência de Deus. Jesus tem as características de Deus. Jesus tem os atributos de Deus. Jesus é Deus. Uma credencial. Eu e o Pai somos um. Os discípulos testificaram de
todas as maravilhosas coisas que Jesus fez. Predito pelos profetas, exaustivamente falado pelos apóstolos e confirmado várias vezes pelo próprio Jesus. Porém, amados, ao mesmo tempo que ele é Deus, em atributos e essência, ele é o Filho, o qual veio para anunciar a mensagem do Pai. Vai entender, ele é Deus, mas ao mesmo tempo ele é o Filho, ao qual veio anunciar a mensagem do seu Pai. Jesus é o porta-voz de Deus. E vamos encontrar bases para afirmar isso nos versículos 49b e 50, que diz o seguinte: Ele quem? Deus me deu mandamento sobre o que eu hei de dizer e sobre o que eu hei de falar. Versículo 50. Eu sei que seu mandamento é a vida eterna, porquanto o que eu falo como o Pai me tem dito. Amados, Jesus falava as palavras que tinha recebido de seu Pai. Jesus é um mensageiro fiel em cada palavra, em cada gesto, em cada ação. Sabemos que Deus deu todas as credenciais a seu Filho para executar uma missão. Porém, tem um ditado que diz: escrever é muito fácil, né? Quero ver na prática. Escrever é muito fácil. Quero ver na prática. Nós estamos falando de credenciais qualificatórias de Yeshua HaMashiach, de Jesus o Cristo. E para entendermos e vermos melhor essas qualificações desse homem a qual nós depositamos a nossa esperança eterna, desse maravilhoso ser a qual nós confessamos que ele é o nosso Senhor, nós precisamos sair de dentro desse texto. Esse texto não cabe tudo que Jesus é. Precisamos falar das credenciais no âmbito moral. No âmbito moral, amados, Jesus Cristo era perfeito. Ele foi capaz de desafiar os seus inimigos com a questão, e dos seus inimigos, ele só ouvia o silêncio. João 19,4 diz o seguinte, observem, Jesus passou pelo julgamento, Jesus estava lá nas mãos de Pilatos. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: eis aqui vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Os homens não encontraram crime em Jesus Cristo. Os homens não encontraram falha moral no Senhor Jesus Cristo. E essa falta de qualquer falha moral na pessoa de Jesus é, sem dúvida, mais uma das suas muitas credenciais. É interessante, viu, dona Neuma? Notar, viu, dona Rose? Viu cada um de nós como é difícil ser moralmente perfeito. Quem é a pessoa que você conhece, Neuma ou Rose, ou qualquer um de nós, que se parece mais com Jesus Cristo? Não digam, pensem. Mesmo a pessoa que nós achamos mais próximas de Jesus, aquela pessoa é muito espiritual, aquela pessoa ama Jesus Cristo. No meu caso é a minha esposa, ela é a pessoa que eu conheço mais parece com Jesus Cristo, mas ela tem falhas, ela tem muitas falhas, mas não encontravam falhas em Jesus.
Ele era moralmente perfeito. Coloquei aqui o seguinte: é interessante notar que um homem normal, quando tenta se aproximar de Deus, ele se sente esmagado pelas suas próprias falhas, pelas suas corrupções e imperfeições. O pecado impede qualquer comunhão plena com Deus. Mas Jesus o Cristo, Yeshua HaMashiach, ele tinha total comunhão com o Pai. Ele não era um homem comum, nem em atos, nem em palavras. Porém, não era só a sua moral pessoal que o credenciava a ser o Cristo, amados. Apesar do fato dele ser moralmente perfeito, não era aquilo somente que credenciava ele a ser o Cristo. Jesus demonstrou suas credenciais sobre muitos outros fatores. E é isso que eu quero que vocês saiam daqui hoje, entendendo quem vocês creem. Entendendo que aquele homem que vocês creram um dia, ele tem credenciais perfeitas. Ele simplesmente acalmava a tempestade. Alguém lembra disso na Bíblia? Jesus Cristo acalmava tempestades com o poder de sua palavra. Eu sou praticante de kitesurf, certo? Hoje eu fui para a praia de manhã bem cedo. E deu um vento, uma rajada de vento, de 29 nós. Eu tenho 117 quilos. O kite me levou para cima, eu falei, meu Deus, a gente não tem poder para nada, nem para acalmar esse vento que quer me matar aqui. Eu tive que ejetar o kite, não foi buscar o kite. Mas aquele homem, ele dizia, acalma-te os ventos, e os ventos se acalmavam. Aquele homem foi perseguido por uma corja de religiosos, e esses religiosos não encontraram nada. Ele acalmava tempestades com o poder da sua palavra, mostrando, amados, para os seus discípulos e para todas as gerações futuras, que Ele é o Senhor da natureza, que a natureza está debaixo dos seus pés. Amém? Esse é o nosso Senhor. Essa credencial e as duas outras que nós demos é o suficiente para que nós depositemos a nossa vida? Amado, já seria. O cidadão controla a natureza. Amados, Jesus, o que dizia ser o Cristo, o que hoje nós sabemos que Ele é o Cristo, Ele transformava água em vinho. Ele simplesmente mudava os elementos químicos e transformava a água em vinho, amados. Ele tinha autoridade sobre os elementos químicos. Podemos parar por aqui? Já dá para se dobrar diante de Jesus Cristo? Mas vamos continuar. Ele simplesmente, depois de um grande discurso, onde tinha mais de 5.000 pessoas, ele pegou o quê? Não me deixem errar, pelo amor de Deus. 5 pães e 2 peixinhos.
e alimentou toda uma multidão, com 5 pães e 2 peixinhos, mostrando o tremendo poder. Jesus não só comandava a natureza, mas ele comandava também as coisas que já tinham sido criadas pelo homem. O pão tinha sido criado pelo homem, e ele foi e transformou, e alimentou uma multidão, com 5 pães e 2 peixinhos. Aquele homem que acalmava tempestades, transformava a água em vinho, multiplicava alimentos, tinha mais para nos mostrar. Amados, o nosso Senhor devolveu a uma viúva aflita seu único filho, ressuscitando ele dentre os mortos. Ele trouxe de volta à vida a filha falecida de um pai arrasado. Para um velho amigo, ele disse: Lázaro, vem para fora. É fantástico crer nesse homem. Amados, ele disse para Lázaro: vem para fora. Espera aí, qual é a diferença dele ter dito para Lázaro, vem para fora, e para a filha lá da viúva, ele ter ressuscitado? Qual foi? Já pararam para pensar nisso? A filha da viúva tinha morrido há quanto tempo? Pouco tempo. Mas Lázaro? 4 dias. A filha da viúva para os religiosos, não, ela está aí só, ela está só desmaiada. Mas Lázaro estava podre. Lázaro estava podre. Alguém aqui já viu, já teve o desprazer de ver um corpo em decomposição? Eu já vi, vários. Mas o que me chocou muito, viu, foi a senhora conheceu ele. Ele se converteu, se desviou, virou bandido e fazia parte de uma gangue. Aí ele foi para a praia e morreu afogado. Aí o pastor Nogueira disse: Bruno, vai fazer o velório dele? As broncas que o pastor botava. Aí eu fui. Amados, eu cheguei onde ele estava sepultado. A gangue dele tinha tomado conta do local, tinham tirado a tampa do caixão. O Yuri, ele estava, parecia um porco, quando a gente inchado, preto, e o fedor tão grande naquela sala, que eu nunca vi igual. E os amigos deles pichando os tetos, e eu tive que pregar para aquele pessoal e glorificar a Deus. Mas o Yuri, o pulmão dele já tinha se acabado, os rins já tinham se acabado, os olhos estavam já desfigurados, e ele só tinha 2 dias afogado. Lázaro passou 4 dias. O que nos diz sobre Lázaro, amados, é que o nosso Senhor, Ele não só ressuscita mortos de primeiro dia, mas Ele fabrica órgãos para que o de 4º dia possa ser levantado. Jesus ressuscitou mortos de primeiro dia e de muitos dias, que são fatos bem diferentes, mostrando assim seu poder de desfazer a morte,
o poder de criação de órgãos. Amados, podemos ir para casa satisfeitos e sabermos em quem nós cremos, sim ou não? Sim. Seria mais do que o suficiente para consagrarmos as nossas vidas e levarmos, a partir de hoje, uma vida diferenciada, porque Jesus é diferenciado. Mas, amados, não podemos deixar de citar um fatorzinho básico das credenciais de Jesus Cristo: a sua onisciência. Também é uma das credenciais de Jesus. Jesus, por 5 vezes, previu a sua morte, previu a negação de Pedro, previu a destruição de Israel. Mas o ato supremo das suas credenciais não foi a multiplicação de pães, não foi a cura dos enfermos, não foi o fator de saber o futuro, não foi o fator dele expulsar demônios, não foi o fator dele criar órgãos. O ato supremo das suas credenciais foi a ressurreição dos mortos. Jesus Cristo ressurgiu dentre os mortos. Os amigos e inimigos da fé cristã reconhecem a ressurreição de Cristo como uma pedra fundamental. Jesus ressuscitou. Paulo, o grande apóstolo, escreveu: e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a nossa fé. Jesus ressuscitou. Todas as credenciais que nós demos aqui seria o suficiente para renovarmos os nossos votos diante de Deus. Porque Jesus Cristo é o Messias de Israel, que foi morto na cruz e ressuscitou ao 3º dia, para que todo aquele que cresce tivesse a vida eterna. Nós não cremos em qualquer um. O nosso Messias tem credenciais. Ele foi testado e aprovado. E a ressurreição de Cristo é o evento mais sensacional de toda a história da humanidade. Jesus foi enviado por Deus, credenciado por Deus, para nos trazer uma única mensagem. Para nos trazer uma mensagem. Amados, qual era a missão de Jesus? Qual é a mensagem central de Jesus Cristo? Observem aqui. Volta, quer dizer. Isaías 53, vamos voltar para Isaías. Deixei. Todos nós, vocês conseguem enxergar essa letra? Podem me ajudar? Vamos ler junto? Vamos? Vamos lá? Todos. E ele foi...
verdadeiramente Amém. Louvado seja Deus. Amados, eu frisei aí duas partes. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Mas ele foi ferido por causa da nossa. Então, quando você lê nossa, coloque seu nome aí no lugar. Porque foi por você, foi por mim, foi por cada um de nós. Mas ele foi ferido por causa do Bruno, para pagar as transgressões da Rose. E o castigo que era para ser nosso, está sobre ele. Nós não somos salvos porque somos bonzinhos, amados. Nós somos salvos pelo único fato das nossas transgressões terem sido jogadas em cima de Jesus Cristo. Amados, qual é a missão de Jesus? O versículo 26 do nosso texto, versículo 46 do nosso texto diz o seguinte: olha como é sublime e profunda. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Versículo 47, se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Palavras simples, palavras meigas, mas com uma extrema profundidade. O mundo jaz no maligno. A nossa geração talvez seja a geração que mais entenda isso. O mundo jaz no maligno. Tudo coopera para o mal. Se você não conseguir entender que o mundo é mal, você não entendeu nada. E, amados, para finalizar, qual é a atitude do homem diante do mensageiro de Deus? Porque não tem mais nada que um pastor, ou um teólogo, ou um missionário possa dizer que não tenha sido dito hoje. Porque nós mostramos quem é Jesus. Nós mostramos o mais puro do Evangelho. Nós mostramos as credenciais daquele que se arrogava ser Deus. Qual é a atitude do homem diante do mensageiro de Deus? Versículo 48 diz o seguinte: quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa o julgará no último dia. Versículo 46 diz: para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Diante desses textos que lemos hoje, diante dessas explanações que fizemos hoje, existem duas atitudes que um ser humano pode fazer diante da missão do Filho de Deus. A primeira atitude vai se encontrar ali no livro de Marcos 17 a 22, que Jonas vai ler para a gente. A primeira atitude que um ser humano pode ter diante de tamanha graça é essa daí, ó. Marcos 10, 17 a 22. Me
pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Amados, ele rejeitou. Este homem rejeitou ao nosso mestre. Este homem rejeitou o Criador de todas as coisas. Ele tinha tudo para dar certo. Observem, ele tinha tudo para dar certo. Ele não adulterava, ele não matava, ele não roubava, ele não defraudava, ele honrava pai e mãe. Ele sabia que Jesus era o mestre, ele chama bom mestre. Ele chegou a ponto de ajoelhar-se diante de Jesus. Mas na hora de fazer a escolha, ele rejeitou. Ele amou mais as coisas do mundo do que o Criador. Ele amou mais o mundo do que aquele quem o criou. Ele rejeitou. Opção 1. A segunda opção que um homem pode fazer está em Lucas 10, de 1 a 10. Jonas. Não, é Lucas 19, de 1 a 10. Amém, amados? Esse aceitou, amados. Ele aceitou o nosso mestre. Nesse caso, ele tinha tudo para rejeitar. Cobrador de imposto, corrupto, rico, e como o próprio texto menciona, um pecador. Mas ele, diante de Deus, se arrependeu e ouviu do próprio Deus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Será que Zaqueu está salvo? Se ouviu do próprio Deus. Este homem foi salvo, amados, porque não amou o mundo e reconheceu que era um pecador. Vendo em Jesus o verdadeiro e maior tesouro. Conclusão. O céu não é dos bonzinhos. O céu, a salvação, é dos arrependidos. O céu não são dos hipócritas que se acham maravilhosamente bons. O céu são dos pecadores que se ajoelham diante de Deus e dizem: Senhor, eu não valho nada. Mas, Senhor, cura minha alma. Tu és o Deus vivo. Tu és Yeshua HaMashiach. Aleluia, glória a Deus. Amados, o que foi que nós vimos hoje? Nós vimos que Jesus foi credenciado por Deus. Ele tem as credenciais para cumprir a missão que implica diretamente nas nossas vidas. E não podemos sair daqui sem que, de alguma forma, sejamos tocados pela palavra. E tenho uma plena convicção que hoje aqui nós temos Zaqueus remidos
Mas, infelizmente, temos jovens ricos. Aos Zaqueus remidos. Só lembrando que ele negou a Jesus, o jovem rico, não é porque ele era rico, não. É porque ele não quis deixar para trás a sua vida. A riqueza não leva ninguém ao inferno, mas também não conduz ao céu. Aos Zaqueus, eu gostaria de deixar algumas perguntas. Tem Zaqueus aqui? Eu era Zaqueu. Eu sou um pecador arrependido. Alguém se arrependeu dos seus pecados aqui? Diante de Jesus? Tem um monte de Zaqueu aqui, né? Amados, se cremos ser Cristo a imagem de Deus, nós cremos nisso, sim ou não? Se cremos ser Cristo a imagem de Deus, se cremos que Jesus foi enviado e credenciado por Deus, se cremos que Jesus foi enviado com a missão de salvar o homem do inferno, da perdição eterna, o que é que nós estamos fazendo de nossas vidas? O que estamos fazendo de nossas vidas? Qual tem sido as nossas atitudes aí fora? É muito bom ser santinho aqui dentro. Você é o melhor marido que você pode ser. Você é a melhor esposa que você pode ser. Você é, ou nós somos, os melhores patrões que nós podemos ser. Nós somos os melhores funcionários que podemos ser. Nós somos os melhores filhos. Nós somos os melhores pais. Será que nós, os remidos da cruz, temos deixado que os conceitos do jovem rico, de pouco a pouco, tome conta das nossas vidas? Que quando o mundo olha para a gente, ele não enxerga a imagem da cruz. Quando o mundo olha para você, ele vê Cristo? Porque a boca diz o que quer, mas as ações falam quem nós somos. Amém? Amém, amados. Amados, que a gente possa encravar em nossas cabeças as credenciais de Cristo, para que a gente possa anunciar aí fora o que Ele fez por nós. Amém? Senhor nosso Deus, muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, que é tão rica, ó Deus, que é tão poderosa, ó Pai. Atos feitos há 2000 anos atrás, abalam tanto, ó Deus, a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por ter visto as credenciais do meu Senhor, por entender, ó Deus, que Ele é Deus, por saber, ó Deus, que Ele tinha poder sobre a natureza, que Ele transformava alimentos, que Ele criava órgãos. Esse é o meu Senhor. E por ter a plena convicção que Ele ressuscitou dentre os mortos. E se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Obrigado por tudo, amado Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.